contigo por onde quer que andares. Palavra do Senhor. Amém? Deus soberano, amado Pai, tua serva me colocou em tuas santas mãos. Deus querido, unindo a minha voz à voz da tua serva, Senhor, coloco esta congregação de santos em tuas santas mãos. Deus amado e Deus querido, que o Senhor nos esclareça, que o teu Espírito nos ensine, nos edifique, Senhor, na tua palavra, e que saiamos daqui, Senhor, iluminados, abençoados, transformados e regenerados, não só pelo poder do teu Espírito, mas também santificados pela tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, ensina-nos conforme a tua vontade. Diga amém. Amém, glória a Deus. Queridos, e grandes aprendizados desta palavra. Primeira coisa é que o primeiro versículo diz que sucedeu depois da morte de Moisés. Aí vai afirmar, vai dizer o primeiro versículo que Moisés era servo do Senhor. Servo do Senhor. A morte de Moisés nesse versículo é citada para representar que o tempo de Moisés havia se cumprido, e que após o tempo ter se cumprido, ele foi recolhido pelo Senhor. Por quê? Porque todos têm um tempo determinado. Você está entendendo? Aleluia. Louvado seja Deus. Moisés, ele pecou contra Deus porque não santificou o nome do Senhor quando Deus pediu. Mas não foi essa a causa dele não ter entrado na terra prometida, embora contribuiu muito, porque Deus disse a ele, toca, e ele bateu. Então isso também nos ensina uma grande lição. Veja o status de Moisés, veja o privilégio de Moisés, mas ele falhou no propósito. E ele não desfrutou nesta terra, da terra prometida, porque ele tinha um papel, era conduzir o povo de Deus à terra prometida, que mandava leite e mel. Amém, irmãos? Tchau, tchau. Mas, queridos irmãos, é lógico que uma coisa é a gente falar da terra prometida nesta terra, e outra coisa é a gente falar da eternidade com Deus vivo e eterno. Aleluia. Moisés não desfrutou da terra aqui, mas se encontra com o Senhor e estará com ele para sempre. O próprio Senhor o recolheu. Você está entendendo o que é isso? O próprio Senhor ordenou a Moisés, dizendo, sobe o monte e não voltarás. Olha só, falou com Moisés, sobe o monte, porque tu não voltarás. Na basura de cabelo. Então olhe bem, Moisés, apesar de ter o grande reconhecimento de ser considerado o maior profeta de Israel, cometeu falhas, como o próprio Elias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros. Mas a graça de Deus, Deus o soberano que os escolheu, os justificou. E o que significa Deus nos justificar? É Deus nos perdoar os nossos pecados. E uma vez perdoados os nossos pecados, a nossa alma é purificada. E aí então desfrutamos de um relacionamento eterno com Deus vivo e santo. Amém? Então esse primeiro tempo podemos entender. A Bíblia diz que Moisés era servo do Senhor. Então Moisés servia, porque o trabalho do servo, a função do servo é servir ao Senhor. Todo aquele que se considera um servo está a serviço do seu Senhor. Pastor, o que é que o Senhor está fazendo aqui agora? Servindo ao meu Senhor. Glória a Deus. Servindo a sua igreja, servindo o seu povo. O que, pastor? O alimento que ele nos enviou dos céus.
a santa palavra de Deus. Decábia. Então, todo servo tem essa função: servir não segundo a sua vontade, não. Servir não segundo os seus pensamentos, não. Servir não segundo as suas ordens, não. Servir conforme a vontade do seu Senhor. E Moisés tinha o testemunho de Deus. Foi Deus que disse que ele era fiel em toda a sua casa. Pensa aí, irmão. Falo com ele face a face, sem enigmas. Por quê? Porque ele me é fiel em toda a minha casa. Olha o que Deus falou a respeito de Moisés, que ele era um servo fiel em toda a sua casa. Em todas as áreas Moisés agia com fidelidade a Deus, e Deus conhecia a fidelidade de Moisés. Aleluia. Deus é fiel. Você pode dizer amém? Amém. Mas Moisés teve que ser recolhido, e o povo tinha que continuar, porque o povo, com Moisés, o povo falhou na missão. O povo se tornou incrédulo, o povo se tornou murmurador, o povo passou a falar mal de Deus na presença de Deus, e Deus os castigou, os disciplinou. Na verdade, sentenciou toda uma geração de incrédulos que não creram nele, na sua palavra, na sua promessa e no seu poder para triunfar sobre os inimigos. Eles não creram no poder de Deus, na fidelidade do Eterno, e assim pecaram contra eles. Trouxeram a ira de Deus sobre eles nos dias de Moisés. E já, irmão, na fronteira, na divisa da terra prometida, Deus ordenou a Moisés que conduzisse aquele povo para o deserto, até que o último incrédulo morresse no deserto. E eles passaram 40 anos no deserto, até que o último incrédulo morreu daquela geração. O que é que nós aprendemos? A incredulidade nos leva ao inferno. A incredulidade não dá a você o direito de um relacionamento com Deus vivo e eterno. Não te junta a Deus, mas te separa dele. O incrédulo não pode desfrutar dos milagres, da graça e do poder de Deus, porque não crê. Glória a Deus. E o princípio de Deus para que venhamos desfrutar dos milagres, irmãos, da sua presença, da sua graça, do seu favor, é que creamos nele. Aleluia. É que venhamos nos aproximar dele, confiando nele e tendo certeza que ele é um ser real e todo poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então precisamos crer não só na pessoa de Deus, mas no seu poder de nos fazer triunfar, vencer. Glória a Deus, aleluia. Pastor, são fortes inimigos. Para mim você é, mas com Deus eles são nada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando você dobra o seu joelho e chama por ele, aí já foi os inimigos. Glória a Deus. Porque se Deus vai te ajudar, ai dos inimigos. Quem pode vencer? Amanda, Glória a Deus. o inferno só toca trombeta enquanto não vê o servo do Senhor orando e chamando pelo nome dele. Aleluia. Aí o inferno se alegra porque vê você apavorado, sem saída, sem solução, cabisbaixo, triste. Aí diz: os demônios fazem festa. Olha, coitado, como está apavorado. Aleluia. Bichinho, fica até com pena, porque ele não tem, né? Não tem compaixão. Mas quando eles veem você tomar uma atitude, quando o inferno vê você dobrar o seu joelho, irmãos, eles baixam a bandeira, porque sabem que Deus vai responder. Deus vai responder. Deus vai entrar para mudar o cativeiro. Deus vai chegar para fazer. Ei, irmão, se você chamar por ele, será salvo. É a palavra de Deus que fala essas coisas. Aleluia. Ele falou e deixou escrito. Glória a Deus, aleluia. Uma vez, irmão, que Deus me fez ouvir a voz de um demônio, ele está virado. Por quê, pastor?
Porque ele dizia: olha o que ele vai fazer. Ele estava revoltado. Por quê? Porque eu resolvi me curvar os pés diante da situação. Glória a Deus, aleluia. Ele queria que eu me desesperasse, me apavorasse, mas eu resolvi pedir ajuda a quem? Em orar. Irmão, o inferno ficou furioso. O Senhor está vendo? Está escutando? É. Porque o Senhor disse, está na sua palavra: quando vocês precisarem de ajuda, eu vos ajudarei. Glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória, irmão. Então quem busca o Senhor, pode ter certeza, a vitória vem. Glória a Deus, aleluia. Vem, porque Deus nunca perdeu batalha. Glória E nem vai a Deus, perder. aleluia. Porque não há outro Deus além dele, irmão. Então entenda, o servo deve estar a serviço do seu Senhor e deve prestar ao seu Senhor um bom serviço. Além do que, o servo deve ser achado fiel na presença do seu Senhor. Glória a Deus, Amém, meus aleluia. irmãos? Glória a Deus. Diga aí, Moisés suportou um povo muito teimoso, coração duro, um povo difícil que levou até ele a pecar contra Deus. Me dá, mãe. Mãe, me dá. Assenta ali. Aquele povo, mas Moisés amou aquele povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque era povo de Deus. Glória Moisés a olhava Deus. para aquele povo rebelde e Deus disse: Moisés, afasta-te deste povo, né? Olha que Deus põe a gente à prova, meu irmão. Deus diz assim: afasta-te dele aí, Moisés. Afasta, que eu vou fazer de tu uma nação poderosa e dos Glória a teus. Deus. Quanto a esse Glória povo a aí, Deus. vão receber fogo, castigo, destruição. Moisés, Senhor, não faça isso com o teu povo. Aleluia! Glória a Deus. Lembra-te, Senhor, que é o teu povo. Aleluia! Que tu tiraste com a poderosa mão. Aleluia! Deus é fiel. Irmãos, o servo fiel ama o que é do seu Senhor. O servo fiel zela do que é do seu Senhor. O servo fiel cuida bem, irmão, do que é do seu Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E Moisés interviu. Por isso Deus teve misericórdia do povo e repassou a promessa dos pais para os filhos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos pais incrédulos não viveram e nem desfrutaram da glória, mas os filhos iriam desfrutar da glória de Deus. Glória a Deus. E aqui que nós vemos, irmão, Desse jeito. Deus disse: Moisés, falando com Josué, disse: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. E foi o que você acabou de ouvir. O tempo de Moisés passou. Amém? Amém. A gente tem que aprender isso também, porque tem hora que a gente acha que vai ter as pessoas todo o tempo perto de nós. Não é assim. Não é, irmãos? A gente já está acostumado com as pessoas resolver os nossos problemas, né? Você já viu? Tudo é papai, tudo é mamãe. Tudo é papai, tudo é mamãe. Vai tu, fulano. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, não. Não, peraí. Ei, entenda uma coisa. Me dá, mãe. Ninguém fica para sempre. Aleluia. Está entendendo? Assenta lá. Agora, o que é que Deus nos ensina aqui? Irmão, não olhe para trás. Assenta ali. Não viva do passado e nem com o passado. O que, pastor? Porque tem pessoas que dizem: se fulano estivesse aqui hoje, mas onde é que está fulano? Morreu. Não está aqui, irmão. Deus está presente. Fulano não está mais, mas Deus está. Aleluia! Glória a Deus. Você está entendendo, igreja? Ele estará sempre presente. Glória a Deus. Você está entendendo, igreja? Glória a Deus. Porque senão, daqui a pouco você vai dizer: se fosse fulano resolvia isso. Irmão, pelo amor de Deus. Deus estava dizendo para Josué: Josué, meu filho, meu servo Moisés passou. Agora o meu negócio é com você, servo. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Você Aleluia. está entendendo? Desse jeito. O meu negócio é com você, rapaz. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer no verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, falando ele a Josué, Deus a Josué, pois agora, passa esse Jordão, rapaz. Qual é a ordem do Senhor? Passa esse Jordão, tu e todo este povo, né? O povo que Moisés conduzira, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmão, tem herança do Glória a outro lado. Deus. Tu está entendendo? Sua glória. Passou o tempo de Moisés, passou o luto, aí Deus levantou quem? Josué. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Josué
Não foi levantado pelos homens, não. Me dá a manha. Me dá a manha. Josué não veio a Me dá a liderar manha. porque os homens escolheram, não. Ei, fica assim, chucudo. Josué, primeiro, é uma resposta de oração de Moisés. Porque Moisés orava, irmão, a Deus, dizendo: Senhor, levanta um melhor do que eu, Me dá a manha. 2 vezes melhor, muito, que ama o teu povo mais do que eu tenho amado, que trata o teu povo muito melhor do que eu tenho tratado, Senhor. Levanta um que conduza esse povo, que cuide do teu povo, Senhor. E Moisés orava Aleluia. que quando o seu tempo chegasse, Deus lhe trouxesse um sucessor, aquele que vai dar continuidade. Aleluia. Glória a Deus. E Deus escolheu Josué. Sabe por que Deus escolheu Josué? Aleluia. Porque Josué era servo de Moisés. Era servo de Moisés? É. A Bíblia diz que Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Moisés. Não está entendendo o mistério? Aleluia. Como é que Josué aparece no texto? Como servo. Aleluia. Como aquele que serve com alegria e satisfação a autoridade que Deus constituiu. Que respeita o seu líder, que luta pela sua nação, Glória que a está Deus. presente na tenda. Meu irmão, que com humildade e simplicidade estava ali para ajudar em qualquer área, em qualquer serviço, a qualquer momento. Era um homem simples, humilde e cheio de bons sentimentos. Era Josué. Aí Deus surpreendeu, porque Deus surpreende, viu, irmão? Glória a Deus. Muitas vezes a igreja, ela quer um Saul. O olho da igreja é terrível, né? Ela acha que aquele lá é o melhor, né? Enquanto o servo de Deus, porque Deus nos surpreende, porque às vezes você espera que Deus levante lá alguém que tem poder, e de repente Deus escolhe um Davi, Glória a Deus. alguém que é simples demais, aos olhos de outro pobre demais, não tem muita riqueza, mas Deus chamou para liderar um rebanho. Aí o cara fica dizendo: mas eu, empresário, agora tem que ser pastoreado por esse daí? Tem que ser pastoreado se quiser se dar bem e estar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem levanta é o Senhor Jeová. E feliz é aquele que respeita a vontade do Pai. Feliz é aquele que serve de coração e que respeita a autoridade constituída pelo Deus eterno. Aleluia. Para o seu serviço. Esse será bem feliz, bem-aventurado. E Deus não faz isso. Fica aí. Pega aqueles que não são e bota no lugar daqueles que acham que são. Vai lá. Ele faz assim. Glória a Deus. Vai lá. Amém? Vai lá. Mas quando ele coloca alguém, igreja, numa autoridade, numa condição de autoridade, para liderar um povo, o que é que Deus quer? Deus tem uma missão. Qual é a missão? É liderar esse povo, é conduzir esse povo para a terra que eu tenho prometido, que eu dou, disse o Senhor, aos filhos de Glória Israel. a Deus. Então o líder já sabe que ele tem essa missão. Em primeiro lugar, ele tem que entender e aprender e aceitar. Em primeiro lugar, o povo não é dele. Glória a Deus. Em segundo lugar, ele tem a missão de cuidar e conduzir aquele povo ao lugar que Deus preparou. Em terceiro lugar, nunca se enganar. Nada é seu. Você apenas serve. E deve servir com alegria, com temor e tremor. Aleluia! Oh, glória! Queridos irmãos, Deus também fez uma promessa a Josué e para o povo. Porque agora a nova geração tem um líder diferente. Qual é o líder? É Josué. Ele vai conduzir. E Deus já disse: eu sou contigo. Se Deus disse que é com Josué, feliz é aquele que vai com Josué. Aleluia! Glória a Deus. Será um bem-sucedido. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha o que Deus prometeu. Deus já tinha dito a Moisés: Moisés, aonde puser a planta do pé,